Holdings patrimoniais muito além da economia de tributos. O que nós temos que nos preocupar quando abrimos ou pensamos em abrir uma holding patrimonial pensando em sucessão. Vem com a gente. Dias atrás, nós soltamos um artigo em nosso blog masterconsultores.com.br a respeito das holdings patrimoniais, como vemos fazendo já nos últimos anos. Contudo, esse traz um assunto que é um ponto de atenção e que muitas vezes passa despercebido ou não é tratado no momento em que está ali se pensando na elaboração da holding patrimonial. Nesse momento, a preocupação está muito voltada aos trâmites burocráticos, à questão do pagamento de impostos, né? Onde se entra o ITBI ou não na questão dos imóveis, lá na frente, quando vai se fazer a doação de cotas, ITCMD, se tem ganho de capital, não tem ganho de capital, enfim. É comum, não é à toa, que vence aí uma preocupação muito direcionada à questão dos tributos. Mas a nossa reflexão nesse artigo, e é o que eu trago aqui hoje para vocês, está muito voltada à questão do que vai além da questão tributária, e sim na questão da holding propriamente dita. Toda esta fase tributária, fase de montagem, é uma fase condensada em um período curto de tempo, em que há grandes preocupações, mas depois isso passa. E a partir daí, a empresa está aberta. A empresa holding patrimonial de sucessão está aberta. Feito a sucessão, está em nome dos sucessores, né? Ou seja, em geral, os filhos. E aí é que se vem a reflexão do que é a holding patrimonial de fato. Ou seja, essa entidade, pessoa jurídica, uma empresa, portanto, que detém um patrimônio e agora está de posse dos filhos, ainda que com as devidas cláusulas de usufruto de quem fez a sucessão, com cláusulas de incomunicabilidade, reversibilidade, enfim. Mas o ponto é, nós agora temos, em geral, os filhos com características diferentes e que são sócios de um negócio. Agora eles são sócios de um patrimônio de uma empresa, e vão ter que gerir esta empresa, essa entidade, daí para frente, com cada um com as suas características. E é esse o ponto em que deve ser considerado. Por quê? Porque as características de cada um dos novos sócios, esses novos sócios contraem casamentos, têm seus filhos que depois crescem ou muitas vezes já estão crescidos e que têm ideias diferentes uns dos outros, gerando a mesma empresa. Então o ponto aqui que nós chamamos a atenção é que deve-se pensar, até antes mesmo de iniciar o processo de formação dessa holding, na questão da governança, na questão da gestão empresarial desse negócio, como que vão ser as cláusulas de convivência de sócios, como é que os sócios vão conviver, como é que os sócios vão agir, quais serão as alçadas. É o caso, efetivamente, de todo o patrimônio numa só empresa, ou cada filho já ter a sua empresa e nessas empresas o patrimônio, ou seja, ao invés de uma, muitas vezes duas, três, pelas características desses filhos. Né? Em famílias que têm, além de propriedades, também têm negócios, temos que pensar nessas outras empresas que são operacionais e que passam também a estar dentro de uma sociedade. Então, o ponto de reflexão aqui é gestão. Como é que vai se pensar na gestão, já se conhecendo, né, ou imaginando-se como será as características individuais desses novos sócios, uma vez que a empresa, uma vez que nasce, ela continua ali em movimento. Né? A holding não é uma operação estática, que você tira a fotografia do momento da abertura e assim ela permanece. Então, esse é o ponto que, na nossa visão, deve ser refletido aí pelas famílias
que constituem ou estão pensando em constituir holdings patrimoniais e também as de participações. masterconsultores.com.br, siga a gente no nosso site, nosso Instagram, nosso Facebook e estamos no LinkedIn também.